Olá, tudo bem? É um prazer muito grande ter você para juntos estarmos estudando as profecias do livro do Apocalipse. Estamos numa série de estudos aprendendo como se interpretar uma profecia contida neste livro. E você, amigo, é o meu convidado para juntos estarmos mergulhando nesta poderosa revelação. Essa série está tremenda, Deus está fazendo suas maravilhas, aonde pessoas estão sendo abençoadas e assim testificando das bênçãos de Deus e aprendendo conosco as profecias contidas no livro do Apocalipse. O tema no qual eu vou falar aqui talvez é algo novo para você, ou talvez você nunca ouviu falar, mas é algo que o Apocalipse ele vai nos revelar. Sabe como nós estudamos o Apocalipse? O Apocalipse se estuda fazendo um paralelo com a história, pois o maior fato para comprovar algo é a própria história. Por exemplo, o nosso país tem a sua história, tem o local de origem, desde a época do descobrimento, assim como os portugueses vieram para cá e assim colonizaram este país. O Brasil tem a sua história, cada país tem a sua história. Enfim, o maior fato para a comprovação da profecia é usando a própria história para comprovar que aquela profecia ela é concreta. E o assunto, amigo, no qual eu vou falar aqui é algo interessante. É algo que vai mexer com você neste estudo. Ou talvez você pode até me criticar, mas para mim não importa. O meu compromisso aqui é falar a verdade, nada além que da verdade. E para isso eu vou usar a Bíblia Sagrada. O assunto no qual eu vou falar aqui, amigo, é a mudança do sábado para o domingo. Como surgiu esta mudança? Como se estabeleceu o domingo? Aliás, qual era a finalidade desse dia? É o que nós vamos falar no estudo de hoje. Abra sua Bíblia, amigo. Apocalipse, capítulo 2 e o verso de número 13. Apocalipse, capítulo 2 e o verso 13. Olha o que diz: conheço o lugar aonde habitas, onde está o trono de Satanás. Percebe-se que aqui, na igreja de Pérgamo, que representa o terceiro período profético, Satanás tem um trono. Agora vamos juntos lá em Apocalipse, capítulo 13 e o verso de número 2. Olha o que diz. Apocalipse, capítulo 13 e o versículo de número 2. A besta que viste é semelhante a leopardo, pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Percebe-se aqui, amigo, que também Satanás vai ter um trono. Mas o trono aqui, que era ocupado por Satanás, ele vai entregar a alguém, pois o dragão na Bíblia representa Satanás. Satanás tem um trono. E Satanás, ele acabou entregando o seu trono para alguém, que no caso, para a besta do Apocalipse 13. Afinal, para quem Satanás entregou esse trono? É o que nós vamos ver hoje. E através desse trono surgiu muitas mudanças dentro do cristianismo. Percebe-se, amigo, que Satanás tem um trono. Apocalipse 12
Apocalipse 13 e o versículo 2 fala que Satanás tem um trono e entregou para a besta. Apocalipse 2 e versículo 13 também fala que Satanás tem um trono. E é isso que nós vamos comentar agora. Amigo, eu sempre fui amante da leitura da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia aos 14 anos de idade, mas eu me aprofundei muito na época dos meus 18 para 19 anos. Eu comecei a se apegar muito com a Bíblia Sagrada. Eu comecei a ler este livro. E um dos fatos que me intrigou foi a respeito do sábado. Eu lia o Antigo Testamento, falava sobre o sábado. Terminei de ler o Antigo Testamento, comecei a ler o Novo Testamento e novamente o sábado é mencionado. Inclusive Jesus fez diversas curas no dia de sábado. E a própria Bíblia vai dar o título a Cristo de o Senhor do sábado. Porém, Jesus morreu, ressuscitou. A igreja foi fundada pelos apóstolos. E mesmo assim, o sábado continuou em vigor. Paulo sempre estava em uma sinagoga nos dias de sábado. É o que registra Lucas em Atos capítulo 17 e capítulo 18 e também no capítulo 19. Paulo também era amante, aleluia, ele guardava também o dia de sábado. E isto se estendeu, amigo, até a primeira quinzena do século IV, ou seja, até o ano de 313. A igreja fazia menção a esse dia. A igreja valorizava os dias de sábado. É óbvio que após a morte do último apóstolo João, depois do ano 100, alguns pais das igrejas estabeleciam a sexta-feira, valorizavam um pouco a sexta-feira. Outros, porém, valorizavam o domingo, ou seja, o primeiro dia da semana. Mas o sábado sempre foi o mandamento bíblico. E muitos cristãos faziam referências. E muitos cristãos observavam e até guardavam este mandamento. Mas como surgiu, amigo, a mudança do sábado para o domingo? É algo que surgiu no meu coração. É algo que eu fui procurar, eu fui pesquisar, porque ninguém me explicou. Eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo: se a Bíblia Sagrada faz apologia ao sábado, por que hoje as igrejas fazem referência ao dia de domingo? O que será que aconteceu na história que esse dia foi alterado? É algo que chamou minha atenção. E naquele tempo, ninguém me explicava. Eu fui buscar conselhos, eu fui pesquisar para descobrir o que aconteceu. Infelizmente, meu amigo, não encontrei ninguém que me explicasse por que razão as igrejas guardavam o domingo em vez do sábado. Portanto, prepara o teu coração, que a revelação a partir de agora será forte. Bom, até a primeira quinzena do século IV, as igrejas faziam referência aos dias de sábado. Lembra que nós, no início do estudo, eu comentei sobre o trono de Satanás, e que Satanás tem um trono, e no capítulo 13, Satanás ele pega o trono e entrega para a besta. Veja, Satanás ele infiltrou o seu trono. Sabe aonde? Dentro do cristianismo. Pois o inimigo ele sempre perseguiu a igreja. Se você analisar, meu amigo, em Atos, ali está registrado a igreja apostólica, que foi fundada pelos santos apóstolos. O inimigo sempre perseguiu a igreja, sempre perseguiu cristãos, e muitos tiveram mortes truculentas. Alguns foram ceifados pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo bom testemunho que deram. Mas, quando nós entramos na terceira fase da igreja, que está relacionada à igreja de Pérgamo, nessa fase aconteceu várias mudanças. O inimigo ele mudou de estratégia.
Perseguir não estava resolvendo. Sabe o que aconteceu? O inimigo agora, meu amigo, resolve se infiltrar dentro do cristianismo, usando uma pessoa, usando um líder, usando alguém. E este alguém foi encarregado de fazer essas mudanças que aconteceu. E isto se estabeleceu até os dias atuais. Bom, eu não sei se os irmãos já ouviram falar de um homem chamado Constantino. Constantino foi o imperador romano daquele tempo, do terceiro período profético da igreja. E Constantino, meu amigo, ele vem para o cristianismo. Constantino, ele se converte. Ou seja, Constantino, ele era o imperador romano da época. E ele vem para o cristianismo. Mas a conversão de Constantino, meu amigo, foi uma conversão superficial. Porque na verdade Constantino nunca foi cristão. Porque o interesse dele ao vir para o cristianismo era político. O compromisso dele era querer ligar a igreja com o Estado, é ficar popular entre os cristãos, entre a igreja. Esta era a intenção de Constantino naquele tempo, naquela época. E Constantino vem para a igreja e sua conversão foi superficial, não foi tão profunda, não foi tão impactante assim como a minha e a tua, porque o interesse de Constantino era político. O interesse de Constantino é se infiltrar na igreja e assim se tornar popular entre os cristãos. E o que aconteceu nesse tempo? E o que vai ocorrer nessa época, nessa terceira fase? Vai ocorrer, amigo, a união da igreja com o Estado. A igreja se une com o Estado. E quando a igreja ela vai se unir com o Estado, a igreja agora ela passa a ser romana. E Constantino, ele se torna chefe da igreja e também chefe do Estado. Ou seja, aquilo que Constantino projetou, aquilo que Constantino arquitetou, ele acaba conseguindo. Ele conseguiu se infiltrar na igreja e acabou unindo a igreja com Roma. A igreja passou a ser romana e Constantino se torna chefe da igreja e também chefe do Estado. Ocorreu uma aliança entre religião e política, entre Roma e a igreja. E quando Constantino ele se torna chefe da igreja e chefe do Estado, várias mudanças começaram a acontecer dentro da igreja. Por exemplo, a igreja começou a abandonar a palavra e a igreja foi dando lado a culturas e tradições pagãs que de pouco a pouco foi se infiltrando dentro da casa de Deus. Bom, no ano de 321, no dia 7 de março, ocorreu aqui, amigo, o primeiro decreto dominical. A igreja, igual eu disse, ela fazia menção aos sábados. A igreja guardava o sábado. E o sábado é norma entre os 10 mandamentos. E a igreja observava este mandamento. Mas quando a igreja se aliou com o Estado, neste ano ocorreu o primeiro decreto dominical. E o que acontece? Constantino ele vai assinar um decreto dizendo que a igreja agora, que o Estado agora passe a venerar o venerável dia do sol, que todos agora repousassem no venerável dia do sol. O venerável dia do sol, amigo, era um culto da antiga Medo-Pérsia. Este culto era oferecido a um deus
chamado Mitra. E este culto era feito, era estabelecido, era cultuado no primeiro dia da semana. E quando Constantino se torna chefe da igreja e chefe do Estado, ele traz o mitraísmo para dentro da igreja. E a igreja então tinha que repousar, tinha que fazer menção, tinha que guardar o tal do venerável dia do sol, que anos depois recebeu o nome de domingo. Assim aconteceu, amigo, a mudança do sábado para o domingo. Ou seja, Satanás, ele estabeleceu o seu trono. Ele se infiltrou no cristianismo. Só para quê? Para semear as mentiras juntamente com as verdades. E aqui, amigo, a lei de Deus foi adulterada. A lei de Deus sofreu várias mudanças. E o sábado foi uma delas. O sábado foi substituído pelo domingo. E o domingo então passou a ser um dia de guarda, um dia de repouso. E o sábado passou a ser um mandamento esquecido. Se você olhar para a Bíblia, amigo, o sábado vai estar presente nos 66 livros da Bíblia. 250 vezes nós encontramos na Bíblia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós temos referências no Antigo Testamento. Jesus guardava o sábado. Em Lucas capítulo 4, verso 16, ali que todo sábado Jesus estava em uma sinagoga ensinando a palavra. E note que era costume de Jesus. E se é costume de Jesus, quer dizer, Jesus tinha um hábito de ir aos sábados em uma sinagoga. Jesus também é chamado de o Senhor do sábado. Jesus operou maravilhas no dia de sábado. E a maioria dos feitos de Jesus foi no sábado. Jesus fazia questão em operar nesse dia. Na verdade, querido, Cristo veio devolver a essência e a espiritualidade desse dia. Algo que os fariseus e os religiosos da época acabaram deturbando. E quando Cristo começou a curar, quando Cristo começou a fazer essas maravilhas, isso causou uma grande confusão. Mas Jesus Cristo, meu amigo, não desobedeceu nenhum mandamento. Pelo contrário, Jesus cumpriu os 10. Jesus, ele observava as leis de Deus, inclusive os dias de sábado. Cristo fazia questão. E o Apocalipse, meu amigo, nós encontramos várias referências, Deus nos alertando, Deus nos chamando para este quarto mandamento. Olha que interessante, Apocalipse capítulo 1 e o verso 10, João estava na ilha de Patmos e a Bíblia diz que foi no dia do Senhor que João contemplou Jesus, um Cristo ressurreto. E qual é o dia do Senhor? É óbvio que é o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Êxodo capítulo 20, dos versículos 8 a 11, ali diz: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, o sábado é o dia do Senhor. E foi no dia do Senhor que João recebeu as visões do livro do Apocalipse. Ou seja, o sábado, meu amigo, é um dia que todo cristão tem que respeitar. Hoje muitas igrejas fazem referência ao domingo, mas não sabem como o domingo surgiu. Na verdade, se nós guardamos o domingo, nós estamos compactuando com uma tradição pagã, com uma tradição
que o próprio Satanás estabeleceu usando uma pessoa que se infiltrou no cristianismo para fazer essas mudanças na lei de Deus e assim semear as mentiras juntamente com as verdades. Interessante, amigo ouvinte, você que está me assistindo neste momento, uma coisa que eu fico revoltado, que às vezes nós, que somos cristãos, nós que pregamos a palavra de Deus, geralmente, amigo, somos hipócritas. Só porque criticamos tanto os nossos irmãos católicos pelo fato deles adorarem imagens, mas nós vivemos na mesma situação com eles quando guardamos o domingo. Mas você se pergunta, mas a adoração de imagens vem do paganismo? E o domingo, meu querido, de onde vem? Também não vem do paganismo? Ou seja, para aquele que guarda o domingo, está se infiltrando juntamente com eles, se iguala a eles, está compactuando com uma tradição pagã, que a própria igreja romana, que o próprio Constantino estabeleceu na Idade Média. Interessante, meu amigo. Outro fato curioso, que alguns dizem que o sábado foi feito para o povo judeu. Primeiramente, nós temos que entender a origem do sábado. Como surgiu o sábado? O sábado surgiu na criação, correto? Lá em Gênesis capítulo 2, ali está a criação do sábado. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 6º dia, Deus também criou o homem. Mas no 7º dia, Deus descansou, Deus santificou e Deus abençoou o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Deus criou o sábado, querido, para toda a humanidade. E eu te pergunto, quantos judeus havia no Jardim do Éden? É óbvio que nenhum. Só existia Adão e sua mulher. O judaísmo nem havia sido implantado. Israel nem havia sido estabelecido como nação. Talvez você diz, mas o sábado é uma prática do Antigo Testamento. E eu pergunto, meu amigo, e os dízimos que muitos pregadores cobram? Tem igreja que faz questão do dízimo e adota o dízimo como norma da igreja. O dízimo também é uma prática do Antigo Testamento que era direcionada à tribo de Levi. Lembra quando Josué tomou posse da terra de Canaã? A tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança, porque Deus separou aquela tribo para o ofício do santuário, e eram os levitas que eram responsáveis por cuidar das coisas santas, das coisas de Deus, os levitas, os sacerdotes. E quando Deus estabeleceu o dízimo, foi para auxiliar a tribo de Levi. Portanto, o dízimo também, amigo, é uma prática do Antigo Testamento que hoje as igrejas adotaram como norma de conduta. Se fazem isso com o dízimo, porque hoje as igrejas também não adotam o sábado como norma de conduta. Porque hoje, meu amigo, é fácil guardar 9 mandamentos. É fácil. A gente fala, não matarás, não adulterarás, honrar teu pai e a tua mãe. Mas quando tocamos na tecla do 4º mandamento, muitas pessoas fazem pouco caso. São 10 mandamentos. Tiago, capítulo 2, verso 10. Se guardarmos toda a lei e tropeçar em um único ponto, se torna culpado de todos. Veja, meu amigo, através da atitude de Constantino, isto reflete na igreja do século 21. Você viu que através dessa mudança que houve lá atrás, do sábado para o domingo, hoje muitas igrejas, muitos cristãos fazem pouco caso desse dia. Mas eu digo para você, meu amigo, assim como o dízimo é norma bíblica e estabeleceu na igreja,
o sábado também é. Por que hoje as igrejas não fazem isso? Não adotam o sábado também como norma? Porque o dízimo é ligado a dinheiro, no qual muitas igrejas estão se enriquecendo, muitas igrejas estão ficando ricas, no qual muitos pastores charlatões têm usado a palavra de Deus para te enganar, para te ludibriar, e assim provocando, meu amigo, para com que você venha a ter falsas ilusões a respeito do cristianismo. É isso que está acontecendo hoje, meu amado. E por que não aceita o sábado como mandamento de Deus? Falar sobre dízimo é fácil, agora fala sobre o sábado. Muitas pessoas ignoram, muitas pessoas fazem por caso. É por isso que o Apocalipse, meu amigo, ele é o livro das revelações. Aqui nós temos revelações profundas. Aqui Satanás estabeleceu o seu trono dentro do cristianismo. E infelizmente, muitas igrejas estão compactuando com culturas e tradições pagãs que foram estabelecidas. Mas é meu e o teu dever defendermos essa palavra, aceitarmos o sábado como norma de conduta, aceitarmos como norma, como mandamento de Deus, assim como não matarás, não roubarás, não furtarás, são mandamentos. Guardar o dia do Senhor teu Deus, que é o sábado do Senhor, também é mandamento. E Deus diz, lembra-te, ou seja, é algo memorável, é algo que tem que ficar na tua memória, é algo que a igreja tem que se lembrar para toda a eternidade, até a volta de Jesus. Amigo, tome hoje uma decisão e aceite essa norma na sua vida. Eu nasci e cresci numa igreja pentecostal. Eu sempre tive curiosidade a respeito desse dia. E quando eu descobri, meu amigo, eu fiquei surpreso. Quando eu descobri, eu me maravilhei, porque eu sempre achei o domingo um dia estranho. Valorize o sábado, querido. Valorize a palavra de Deus. Não despreze essa palavra. O que você está aprendendo aqui, amigo, valorize. E instrua também outras pessoas que estão vivendo no mesmo erro. Faça isso, que você vai ser bem-aventurado e a graça de Deus estará sobre a sua vida. Vamos juntos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por estar estudando a Tua Palavra e assim desvendando os mistérios de Deus através da Tua profecia. Ilumina este amigo, esta amiga que está me assistindo agora, Pai, e que Tua Palavra possa penetrar neste coração quebrantado, neste coração contrito. Nos abençoa e a minha oração em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua Palavra.